Tá aí. Gente, a gente então vai entrar na segunda aula da semana de física com a parte de ótica. A gente já deu toda a teoria a parte de introdução, as características da propagação da luz, feixes de luz, coisas do tipo, sombra, penumbra. E também já demos toda a parte de teoria referente a espelhos, reflexão em espelhos planos, tá? Não espelhos esféricos. Na parte de exercícios, na página 88, a gente chegou a fazer a questão número 1. Deixa eu colocar aqui. Página 88. As questões 1 e a 2, né? A 3 eu cheguei a fazer? Não? Não? Então tá. Então dá 3 para frente. Questão 3. Oi, da página 88. Fiz? Então acho que é a 4. É, porque com os conteúdos que a gente já teve, dá para fazer os da 88 e da 89, tá? Questão número 4, gente. Essa questão aqui, a primeira coisa que eu queria comentar sobre essa questão é uma curiosidade. Não leia o enunciado, só olha para a figura. Da questão número 4, página número 88. Procurei essa figura. Acharam? Página 88. Hã? Tá, então é a 3. A da câmara escura. Tá bem. Daí depois a gente faz a 4. A 3, gente, é uma questão de câmara escura, tá? Ele fala assim: um objeto AB de altura 10 centímetros encontra-se a 30 centímetros de uma câmara escura de orifício. Então vamos lembrar aqui, ó. Eu tenho a câmara escura aqui, ó. Câmara escura. Ele fala que tem um objeto que está de altura 10 centímetros. Então aqui, ó, tem um objeto. O tamanho desse objeto, a gente representava o objeto pela letra O, né? 10 centímetros. Esse objeto encontra-se a 30 centímetros da câmara escura, cujo comprimento é 45 centímetros. Então temos o seguinte, ó. A câmara, ela tem 45 centímetros de comprimento. Centímetros. Tá? E o objeto, que tem 10 centímetros de tamanho, ele está localizado a 30 centímetros da câmara. Vamos lembrar, pessoal, como que é o processo de formação de imagens dentro da câmara escura, porque é muito parecido com os nossos olhos. O objeto ele vai mandar uma série de raios de luz para dentro da câmara. Os raios vão passar por um orifício bem pequenininho, de tal maneira que vão projetar a imagem na parte do fundo da câmara. Para a gente determinar as características da imagem, o que a gente fez na aula de teoria? A gente projetou dois raios de luz, um de cada extremidade do objeto, para dentro da câmara escura. E a gente percebeu onde esses raios vão bater. Então eu vou pegar um raio daqui, ó, da extremidade inferior do objeto, e vou fazer isso aqui, ó. Ó, esse é o primeiro raio. Tá meio entortadinho, mas enfim. O segundo raio vem da extremidade superior aqui. Ó. Então o que a gente percebe, né? Quando a gente projeta os raios para dentro da câmara, a gente percebe que o raio que saiu da extremidade de cima do objeto, ele vai ser projetado aqui embaixo. E o raio que sai aqui do pezinho, vamos colocar assim, veio aqui para cima. De tal maneira
que o objeto fica de ponta cabeça. Então a imagem, ela é invertida. Isso é uma das coisas que a gente viu. Vocês estão percebendo, pessoal, que para resolver a questão eu não estou recorrendo à fórmula. Por quê? Porque a fórmula a gente consegue fazer com o raciocínio do exercício. Aí o lance era o seguinte, né? Para a gente ele quer saber o tamanho da imagem, né? Até esqueci aqui. Qual a altura da imagem? E aí ele quer saber, se eu aproximar o objeto da câmera, a imagem aumenta ou diminui? Então vamos lá. Qual que era a expressão matemática para a gente relacionar tamanhos? A gente lembrava que esse triângulo aqui, ó, pequenininho, ele é semelhante ao grandão e que, portanto, se eles são semelhantes, eles têm lados proporcionais, lados correspondentes, né? Então, olhando para o triângulo pequenininho aqui, ó, o tamanho do objeto é um lado do triângulo. Ele é correspondente ao tamanho da altura. Então, se eu pegar aqui da imagem, então se eu pegar a imagem e dividir pelo objeto, essa relação ela tem que se manter para todos os lados. E aí, qual é a segunda relação que a gente faz de semelhança? De alturas. Notem que esse triângulo aqui que está deitado dentro da câmara, ele tem uma altura que é justamente a distância da imagem até o buraco, não é? Porque, pensa, gente, a imagem, ela se projeta no fundo da câmara. Então, eu posso dizer que esses 45 centímetros, que é a profundidade da câmara, é a distância da imagem até o buraquinho da câmara, tá? E o 30 é a distância do objeto até o buraquinho da câmera. Tudo bem? Na aula de teoria, não sei se vocês lembram, na semana passada, a gente combinou o seguinte. Toda vez que eu quiser falar da distância do objeto até o dispositivo, seja ele uma câmera, um espelho, a gente representa isso aqui com a letra P, de pato. Nos espelhos a gente usa muito essa distância aqui. E aí eu tenho a distância da imagem até o dispositivo. Essa distância aqui, ó, dos 45, a gente costuma chamar de pelinha na fórmula. Pelinha. Então, I dividido por O, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, tem que ser a mesma coisa que pelinha sobre P. Tá bom? Beleza. Para responder o item A, isso aqui já é o suficiente. Tá? Então, para responder o item A, a gente faz I dividido. Aqui dá para fazer de cabeça, gente. Ó, com um pouquinho de esforço a gente consegue. Vem aqui. Olha para a altura do triângulo grandão aqui. Ó. Ela mede 45. 45. Olha para a altura do triângulo pequenininho. Ela mede 30. Vocês conseguem perceber de cabeça que 45 é uma vez e meia maior do que 30? Pronto, é isso que você precisa. Se isso aqui é uma vez e meia maior do que isso, a imagem tem que ser uma vez e meia maior que o objeto também. Então, se o objeto mede 10, a imagem mede 15. Você consegue fazer rapidinho de cabeça, tá? Ah, tenho dificuldade, não tem problema. Ó, não dá ruim. Pronto, ó. Se você tiver dificuldade de fazer essa conta de cabeça, pessoal, faz a conta mesmo, ó, tá? Vai dar 15. Tá bom? Beleza. Aí, a pergunta B ela é uma pergunta teórica. Vamos lá, né? Dentro de um contexto de vestibular, ele cara fala assim, ó, aproximando-se o objeto da câmara, a imagem aumenta ou diminui? Nesse tipo de questão, gente, ele não pergunta justifique. Então, o que você escrever que não responde à pergunta não vai ser levado em consideração, tá? Gente, se eu aproximo um objeto do seu olho, o que que acontece com o tamanho dele? Para você, aumenta, né? Tá aqui, ó, ela tá pequena. Conforme ela vai se aproximando do meu olho, ela vai aumentando. Com a câmera escura, tende a funcionar do mesmo jeito. Porque lembra que eu falei que a câmera escura é basicamente uma coisa meio tosquinha do nosso olho.
Se eu aproximar o objeto para cá, o tamanho dessa imagem tende a aumentar. Como que a gente poderia provar isso matematicamente? Pegando isso aqui e isolando o tamanho da imagem. Ó, que foi o que a gente fez na aula, na verdade, ó. Veja, um jeito de você olhar para a fórmula é pensando I sobre O é P' sobre P. Um outro jeito de olhar para a fórmula é falando que a imagem é igual ao objeto multiplicado por um número, onde esse número seria P' sobre P. Agora para pensar. O P, gente, o P', perdão, ele é constante. O P' não é o tamanho da câmara escura, só que não muda. O que vai mudar é o P. E eu percebo que o P é o denominador da fórmula. Isso significa dizer que o tamanho da imagem é inversamente proporcional à distância. Tá? Vou escrever isso aqui, ó. O tamanho da imagem é inversamente proporcional à distância. Tá? Aí como a pergunta foi aproximando-se o objeto da câmera. Então, ó, eu expliquei, tá? Logo, vírgula. A imagem aumenta de tamanho. A imagem aumenta quando se aproxima o objeto. Tá bom? E a única coisa que acontece que é padrão, né? Padrão, sempre a mesma coisa na câmara escura é a imagem invertida. Toda a imagem vai ser. E ela é real, né? Eu esqueci de colocar, tá bom, gente? Ela é real. Por que que ela é real mesmo? Acho que a gente definiu isso na aula. Qual que é a definição de uma imagem que é real? Porque depois a gente vai ver que tem a virtual, né? A imagem real é uma imagem onde a luz sai de um lugar e é projetada num outro lugar. Então, por exemplo, nesse caso, a luz ela veio, atravessou o meio aqui, entrou na câmara e bateu aqui. Então a imagem ela foi formada numa outra superfície, certo? Tá. Qual é o contrário de imagem real, Danilo? É a imagem que fica dentro do espelho. Aquela imagem que o seu olho acha que está dentro do espelho. É uma imagem virtual. Tá? Por exemplo, eu estou me vendo na televisão, mas aquilo que eu estou vendo ali não é real, é virtual. Tá? Eu consigo projetar a imagem da televisão na lousa? Não. Eu precisaria de um outro aparelho. Tá? Agora, quando eu ponho o data show e me coloco na lousa aqui, a imagem minha na lousa é real, porque ela foi projetada na lousa. Uma imagem real, gente, é uma imagem que ela é projetada em algum lugar. Então, quando você assiste um filme de cinema, a imagem não vem de um projetor, bate na tela. Se você tirasse aquela tela e colocasse um papel, ia ser a mesma coisa. Ia bater no papel e projetar. Então, as imagens projetadas, elas são reais. Quando a gente estudou espelho, a gente viu que a imagem do espelho que a gente vê, ela não é projetada. Porque o nosso olho pensa que a luz está vindo de onde? De dentro do espelho. Essa imagem que a gente tem essa sensação que está vindo de dentro de um lugar é a imagem virtual. Tá? Bom, a gente vai falar sobre isso mais e mais vezes, tá? Então, vamos lá. Questão 4. Agora sim a questão 4. Ô, gente, a questão 4 ela tem uma curiosidade que eu estava falando para vocês. Dá uma olhada no desenho da questão e repara no tamanho dessas duas barrinhas, AB e CD. Qual delas é maior? Na verdade, os dois são do mesmo tamanho, tá?
As duas barrinhas são do mesmo tamanho. Na verdade, essas duas barrinhas são o mesmo corpo, tá? Eu achei curioso porque a primeira vez que eu fiz essa questão, eu olhei assim e falei, nossa, a barra AB parece bem maior que a CD, mas não é. Vamos ler a questão para entender o que ele vai falar. É uma questão de sombra, tá, gente? Ele fala o seguinte, ó. Uma fonte de luz pontiforme, F, projeta numa tela a sombra de um objeto linear AB de comprimento 0,8 metros. A distância x de F até AB vale 2 metros. Para um pouquinho. É o seguinte, ó. Tudo bem? Ó, você tem uma fonte. Quem é? Quem é? Vocês conhecem ela? É mãe de alguém? Ah, ela olhou, eu falei, ah. Gente, vocês acham que eu reconheço todo mundo na rua que me cumprimenta? Nem fudendo. Tem pessoa que você tá, por exemplo, eu sou uma pessoa que chama muito atenção, óbvio, né? Então, assim, eu tô no mercado, é professor, professor. Aí, às vezes, eu encontro uma pessoa, aí a pessoa fala assim: oi, professor, tudo bem? Eu, "Bom, né? Oi, oi, oi. E aí, como é que tá lá? Aí eu lá onde? Eu, tá bem, o pessoal lá tá legal, mas eu não sei se é no Master, eu não sei se é no Maxi, eu não sei se é no Notre Dame, X, é onde tá lá. Ai, manda um beijo pro pessoal lá. Aí, às vezes, ele fala assim: manda um beijo pro fulano. Aí eu, é do Maxi. Ou manda um beijo pro Beltrano. É do Master. Mas é assim. Não conheço, raramente eu conheço. Eu conheço só vocês, tá? Aí o ano que vem já esqueci também. Nossa, professor. Ó, então ele fala o seguinte: você tem uma fonte, ele vai colocar a 2 metros dessa fonte um objeto AB. Então, tipo uma barrinha aí. É um objeto AB. E ele fala que a distância da fonte até o objeto vale 2 metros. Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui vale 2 metros. Tá. Aí, olha o que ele fala. A distância x de F até a B é 2 metros. E de F até a tela vale 5 metros. Então, aqui tem uma tela e a distância da fonte da barra até a tela é 5 metros. Então, vamos desenhar aqui a parede. Aí tem uma palavra que ele usa aí, pessoal, que eu queria que vocês tentassem me traduzir. O que ele quer dizer com translada-se? Move-se, movimenta-se. Então, ó, a barrinha AB, ela estava aqui. O que ele fez? Ele pegou essa barrinha e trouxe ela um pouquinho mais para trás. Então, gente, tem uma coisa aqui que você não pode pensar. Não são duas barrinhas. Na verdade, é uma barrinha, deixa eu colocar mais longe, que foi colocada para trás. Então, tipo assim, quando a barrinha está a 2 metros da fonte, eu chamo aqui de AB. Aí ele translada, ou seja, move a barrinha para essa posição. Agora, é claro, pessoal, que quando ele movimenta a barrinha, a sombra muda. A sombra muda de tamanho. E o que ele quer, na verdade, é que a gente faça análise do tamanho da sombra. Vamos continuar lendo aqui, ó. Traslada-se a B até a posição CD, definida pela distância x', 3 metros. Então, essa distância aqui agora, ó, ela vale 3 metros. E essa distância aqui, ó, ela vale 5 metros. Ó aqui, ó. Tá bom? Seja C', D' a sombra de CD. E a linha B', a sombra de AB. Determine a diferença entre os comprimentos das sombras, a linha B', C', D'. Então vamos traduzir, ó. Primeiro, esquece a posição aqui. Vamos com, vamos considerar a sombra.
quando o cara tá nessa posição, ó. Ó, e aqui. Pronto. Então você tem uma sombra, que é A linha, B linha. Só que daí o que acontece, pessoal? Quando eu pego essa barrinha e movimento ela para cá, a sombra muda de tamanho. Porque agora a sombra vai ser isso aqui, ó. Ó, esse é o desenho. Entenderam? O que que ele quer? A diferença disso para isso. Então, assim, embora seja uma questão relativamente complicada para você entender, o raciocínio dela, matemático, ele é simples. Por quê? O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a sombra grande a partir da posição aqui, ó. Depois eu vou calcular a sombra pequena a partir da posição aqui. E aí vou fazer uma menos a outra, tá bom? Vamos começar calculando a sombra grande. A linha belinha. Gente, aqui eu preciso que vocês me ajudem. Eu quero calcular a linha belinha. Então eu preciso enxergar aqui uma semelhança de triângulo. Então vamos lá. Quem é o triângulo grandão? F, a linha, belinha. Esse é o triângulo grandão. Né? A ponta do triângulo seria a fonte. E o triângulo pequeno? F, a B. Tá? Quem são os lados correspondentes? Ó, a B está para a linha belinha. A B está para a linha belinha. Assim como o quê, gente? Qual que seria a outra parte da razão? Seria 2 está para 5. As alturas, né? 2 para 5. Tá? O AB vale 10. O AB vale 10. Então, a linha belinha é igual a 5 vezes 10 sobre 2. 25. Tá, o que que eu fiz aqui, ó, para a gente não se perder? Eu passei o 2, a linha belinha eu passei para cima e troquei de lugar com o 2. Tá, ó. Então ficou 5 vezes AB, que vale 10, dividido por 2, 25 centímetros. É o tamanho, não é 10 o tamanho do AB? Não sei de onde eu tirei mesmo, na verdade. Nada a ver, cara. O cara ficou louco. 0,6? Nossa, que é isso, gente? 0,6. E eu tava crente que era 10. Ih, peraí. Não, não. É o objeto mesmo. Ele fala um objeto linear AB de comprimento 0,6. É isso mesmo. Tá? É o 0,6. Então ficou 5 vezes 0,6, que dá 3, dividido por 2, 1,5. 1,5. 1,5. 1,5 metro. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Aonde? 5 é a distância inteira, sim. Não, é aqui, ó. 3 é quando ele afasta. É isso aqui, ó. Essa altura. Isso vale 2. Agora, daqui até a parede, vale 5, que é a do grandão. Porque eu estou fazendo a altura do pequeno, a altura do grandão aqui. Não, o que eu calculei foi isso aqui, ó. Isso é a linha belinha. Isso vale 1,5. Agora eu vou calcular a pequena.
Para calcular a pequena, agora eu vou fazer outra, eu vou esquecer o que eu fiz aqui em preto, agora eu vou trabalhar com essa figura, ó, que é uma nova semelhança. Não? Fala. Aqui? Mas isso é outra coisa. Isso aqui é uma sombra, né? Isso aqui é uma vela, aqui é a sua mão e aqui é a parede. Exatamente. Tá? É outra história. Agora eu vou fazer para o triângulo azul, gente. Para o triângulo azul, é quase a mesma coisa. Eu vou ter CD. Então, eu vou calcular C', D' agora, né? Então, CD está para C', D'. Então, ó, CD está para C', D'. Assim como, agora sim, a altura desse triângulo aqui, ó. Ó o triângulo. F, C', CD, desculpa, ó. Essa altura vale 3 e a outra vale 5. Então aqui fica 3 quintos. 3 quintos. Opa, 3 quintos. Tá? Eu quero C', D'. Então fica C', D' é igual a 5 CD sobre 3, que vai dar 10, não, zeros, vai dar 1. 1, né? Por que 1? Porque o CD vale 0,6. Né, ó, a barrinha vale 0,6. Aqui, ó. Tá? 0,6 vezes 5 dá 3. Dividido por 3 dá 1. 1 metro. O que eu acabei de achar? Esta parte aqui, ó. Isso aqui vale 1 metro. Então a sombra grande vale 1,5 e a sombra pequena vale 1 metro. Vê se deu problema. Qual que é a resposta? Então, mas qual é a resposta? É aberta, sério? Ele quer a diferença. A diferença é meio metro. Diferença, meio metro. Meio metro. Oi. Hã? 0,6. 0,6. Na verdade, o CD é o AB que andou para o lado. Vamos ler o enunciado de novo? Ó, presta atenção no enunciado, quer ver? Ó? Uma fonte de luz pontiforme projeta na tela, a sombra de um objeto AB. Então, ó, existe uma sombra de um objeto AB. Tá. Aí ele dá umas distâncias lá. Aí ele fala assim na terceira linha: traslada-se AB, olha para cá. Traslada-se AB para cá. Ou seja, o CD é o AB mais longe. É como se você tivesse uma vela, sua mão aqui. Você faz isso aqui com a sua mão, ó. Ah, só isso que aconteceu. Então ele pegou daqui para cá. Quando ele movimentou daqui para cá, a sombra veio daqui para cá. Ele quer essa diferença entre as sombras. Entendeu? Do traslada-se, né? Por isso que eu perguntei, o que é traslada-se? Porque essa palavra ela é importante no exercício, tá? Ficou claro, gente? Ele já é um pouco mais complicadinho, né? Questão número 5. Quatro corpos A, B, C e D, iluminados com luz solar, apresentam as cores amarela, verde, azul e branca. Então, pera lá. Você tem um corpo A, que é amarelo. O corpo B é azul.
Azul? Verde, perdão. Verde. O C é azul e o D é branco. Gente, uma coisa que a gente discutiu na aula, não sei se vocês vão lembrar, é que a cor do corpo, ela depende também, não só, obviamente, da cor própria dele, mas da luz que está iluminando ele. Então a gente discutiu, e não sei se vocês vão lembrar, que o que a gente chama de cor é resultado da cor que refletiu do corpo. Então, se você está enxergando, por exemplo, essa parede aqui azul, é porque a luz azul está refletindo da parede na sua direção. Então, a gente pode dizer que a cor é sinônimo de cor refletida. É uma onda refletida. Então, o que que a gente acaba discutindo dentro desse contexto, que é um contexto bobinho, né? Essa coisa de cor. Cada substância química que tem nos corpos tem uma capacidade de absorver onda. Algumas ondas o corpo absorve e outras ele não absorve. As ondas que um corpo não absorve são as que você enxerga. Então, se um corpo é amarelo, é porque ele está absorvendo tudo, menos o amarelo. Porque é o que está saindo do corpo. Se o corpo é verde, é porque ele absorve tudo, menos o verde. Se ele é azul, ele absorve tudo, menos o azul. E se ele é branco, ele absorve tudo, menos o branco. Puta que o pariu. Ele reflete tudo, caceta. Absorve tudo, menos o branco. Vocês estão achando que isso aqui é loja de tinta, né? Entenderam? Agora, vamos lá. E se eu iluminar esses malucos? Agora, é agora. Se eu iluminar esses malucos com luz azul, preto, preto, azul, azul. O branco vira azul na luz azul. Vocês nunca me viram numa luz azul, né? Eu fico fosforescente. É sério. Você tá dando risada, né? Se rir, vai pro inferno, viu? Isso é bullying. Isso é bullying. Aonde tá a saída de incêndio? Ali no Danilo, ó. Entenderam, né? Então o branco reflete tudo. Então se eu iluminar um corpo branco com luz amarela, ele fica amarelo. Se eu iluminar um corpo com luz vermelha, ele fica vermelho. Vocês já repararam por exemplo, quando você vai numa festa que tem luz negra, é, e o objeto é branco, ele fica fosforescente? Porque o que que é a luz negra? É ultravioleta aquilo. Só que é um ultravioleta bem próximo do violeta, ele não faz mal. Mas é uma onda de luz. Então quando você bate no branco, aquilo reflete. Tá? O branco ele vai refletir todas as cores. E se eu iluminar com luz vermelha? Preto, 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 vermelho. E se eu iluminar com luz preta? Eu sei que você está brincando, é claro que você está brincando. Luz preta? Luz preta? Existe luz preta? Por que não? Porque preto é não estar com luz. É ausência de luz. Tá, aí a pergunta é muito nessa linha, gente. Ele fala assim, ó, os corpos são levados a um trecho iluminado com luz verde. Pronto. Então vai, luz verde. Esse cara fica verde. Só esse cara fica verde e esse aqui também verde, né? Ó. Esse aqui absorve o verde, então ele fica preto. E esse aqui absorve o azul, desculpa, o verde, então ele fica preto também, tá? Próxima. Acho que dá para fazer aqui, lembra rapidinho. A 6, pessoal, ele fala o seguinte: o porão de uma casa antiga possui uma estreita clarabóia quadrada de 100 centímetros quadrados de área
que permite a entrada de luz do exterior, refletida difusamente pelas construções que a cercam. Na ilustração, vemos uma aranha, um rato e um gato que se encontram parados no mesmo local que intercepta o centro da geladeira e o centro da claraboia. Devido à claraboia, a fonte luminosa devido à claraboia, a fonte luminosa, pode-se dizer que, devido à interposição da geladeira, a aranha, o rato e o gato, nessa ordem, estão em regiões do quê? Então, basicamente, é um desenho, tem uma entrada de luz, e aí você tem uma aranha lá no cantinho superior, tem o cachorro, que está bem atrás da geladeira, do lado da geladeira, e lá no cantinho da sala tem um gato. O que, que cada um está sofrendo ali? Está em penumbra, está em sombra ou está em luz? Cara, como que a gente descobre isso? Eu vou ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Vai ser um pouco difícil de eu desenhar, porque eu precisaria das medidas exatas, mas eu vou tentar fazer isso. E aí ele coloca uma geladeirinha aqui, talvez assim, ó. Vamos começar pelo mais fácil. Ó, gente, aqui está a claraboia. A claraboia, o que que você tem que imaginar, gente? Vocês sabem o que que é uma claraboia, né? Aquelas janelas que entra luz mesmo, aquelas janelas mais amplas. Às vezes tem umas que são no teto, né? Bem em cima, assim. Então isso aqui é como se fosse uma lâmpada. Isso aqui é uma fonte de luz extensa. Então, quando a gente trabalha com fontes de luz extensas, como é que a gente descobre onde tem sombra e onde tem penumbra? Você tem que traçar os raios das extremidades. Então veja, tem uma posição aqui que está uma aranha. Aqui, ó. E a claraboia está aqui. Gente, pergunta: existe a possibilidade de algum raio de luz que sai da claraboia não pegar a aranha? Não, não. Ah, mas como que você sabe isso, professor? Uai, é simples. Você consegue traçar raios de luz do limite. Bom, primeiro, toda essa região aqui vai ficar iluminada. O que vai acontecer é que aqui embaixo pode acontecer de ter penumbra. Por quê? Porque tem uma geladeira aqui em cima. Então tem alguns raios de luz que não vão conseguir chegar aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou traçar um raio de luz aqui, ó, que vai raspar na geladeira. Quer ver, ó? Ó, ó, ó. E aqui de cima, um raio de luz vindo da claraboia. Toda essa região aqui, ó, ela é perfeitamente iluminada pela claraboia. Então, por exemplo, se você estiver deitado na cama aqui e olhar aqui, você vai ver um facho de luz, ó, pá, batendo na parede. Isso aqui é uma região do quê? De luz. De luz, tá? Agora vamos ver o gatinho. Aqui tem um gatinho, né? Então, ó, ele quer em que ordem? Já vamos começar a matar aqui. Aranha é luz. Aranha é luz. Se você não souber se o gatinho está em luz ou penumbra, tenta fazer com o cachorrinho. O cachorrinho, ele está aqui, ó, gente. Será que existe a possibilidade de algum raio de luz bater aqui? Não, porque ó, esse raio de luz veio para cá e esse para cá. Agora lembra como é que a gente descobre região de penumbra? Você vai, porque aqui você tem uma fonte, não tem? O que que eu fiz? De cada extremidade da fonte, eu trouxe um raio fazendo isso aqui e aqui, não é? Agora, para achar a penumbra, o que que eu teria que fazer? Eu teria que tentar achar qual é o alcance dos raios que saem daqui, ó.
Esses raios que saem daqui, eles iluminam toda essa região aqui, mais um tantinho. Que tantinho é esse? Aqui, ó. Então veja, o cachorro, ele está em região de sombra total. A única chance do cachorro ser iluminado seria fazer o quê? Você quer iluminar o cachorro, o que que você faz? Dá uma bica no cachorro e leva ele para cá. Não, tô brincando, né? Sacanagem. Vai, se eu quiser iluminar, o que que eu faço? Boa! Tem gente que fala, tira a geladeira. Não, põe um espelho aqui, né? Porque aí vai bater luz aqui, ó. E aí o cachorro, pum. Bem cara de Enem, né? Bem cara de Enem. Ih, não cai nada de conteúdo no Enem. Então aqui o gatinho, ó. Aqui o gato. Então, hã? Ah, gente, pô, tá tudo errado, né? Troquei os bichos. Eu botei um gato, um rato. Não, eu botei um gato e um cachorro. É um gato e um rato e uma aranha. Então, ó, o ratinho tá em penumbra. O gatinho que tá parado que nem uma marmota aí, né? Ele parece uma marmota, né? Tá ali. Tá? Aqui é sombra, penumbra e luz. Tá? Penumbra é aqui, ó. Porque aqui vem um pouco de luz, ó. Os raios que vêm daqui, eles conseguem atingir essa região, ó. Então ela estaria parcialmente iluminada. A sombra é aqui, ó. Aqui é luz. Tudo isso aqui é luz, ó. Isso aqui é tudo zona de luz, ó. Zona de luz. E aqui é a zona de penumbra. Seria uma sombrinha meio cinza, não uma sombra tão definida como a da parede, aquela da vela. Ah, é, com certeza, não é homogênea. Ela não termina de uma hora para outra. Porque, exatamente, essa é uma característica do fato da fonte ser extensa. A sombra ela não fica perfeitinha. Fala. Sombra, penumbra e luz. Aqui é penumbra. E aqui é a umbra. Umbra ou sombra, tanto faz, né? Sombra. Tá? O que é uma região umbralina? Sombra, sombria. Tá? Então ficou luz. Qual é a ordem agora dos bichos, caramba? Luz, penumbra, sombra. Tá, chega. D. D. 7. Na questão 7 ele fala o seguinte, ó. Um raio de luz incide num espelho plano colocado no solo e após refletir-se atinge o ponto A de uma parede, conforme indica a figura. Qual é o ângulo de incidência de raio de luz? Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um espelho posicionado no chão. E aí aqui desse ladinho, ó, eu tenho uma fonte de luz. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa rapidão. Vocês vão ouvir falar com muita frequência em fonte de luz monocromática. Uma fonte de luz monocromática, como o próprio nome está dizendo, ela está emitindo luz só em um comprimento de onda, tá? Beleza? Então imagina que eu tenho aqui uma luz monocromática, tipo verde. O que que vai acontecer? Essa luz, ela vai incidir no espelho, ela vai incidir no espelho, bom. E quando ela incidir no espelho, ela vai formar um ângulo de incidência. Vamos lembrar como é que a gente determina esse ângulo de incidência, pessoal? Para você descobrir o ângulo, você tem que lembrar o seguinte: primeiro, toda vez que você desenhar o raio batendo no espelho, desenha também a reta normal.
Ó, desenha a reta normal. Para quem não lembra, a reta normal, ela se chama normal porque ela é normal ao plano. Ela é perpendicular ao plano. O que que é o ângulo de incidência para a gente? É isso aqui, ó. Tá? O que que a gente aprendeu na lei de reflexão? Toda vez que um raio de luz incide no espelho, ele vai formar com o espelho um ângulo tal que esse ângulo é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui. Só que daí o que que aconteceu, né? O raio bateu aqui, aqui tinha um espelho, aí ele subiu e veio bater aqui na parede, ó. Ele veio bater aqui na parede, tá? Aí ele deu algumas medidas. Aqui ele deu valendo 2 e aqui 2 também. Isso. Qual é o ângulo de incidência? Gente, evidentemente, para calcular o ângulo de incidência, eu vou me preocupar com esse I aqui, ó. Vocês lembram dos ângulos alternos e internos? Lembram? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, ele é igual a esse aqui, ó. Ele é um ângulo alterno e interno, tá? Lembra daquela figurinha do Zorro, né? Ó, na figurinha do Zorro, esse ângulo aqui, ó, e esse aqui são iguais. Então, já é bom que eu saiba que ele está dentro do triângulo, porque eu sei que a soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que dar quanto? 180. Tá bom. Olha! Que legal! Esse triângulo é isósceles. Porque ele tem esse lado e esse iguais, ó. E uma das propriedades do triângulo isósceles é que além dos dois lados iguais, ele tem os dois ângulos iguais. Então, se esse ângulo é I, esse aqui de baixo tem que ser I também. Pronto. Quanto vale o I? 45. Você pode pensar assim, ó, se você quiser. 2 Is tem que dar 90. Acabou. Ou I mais 90 tem que dar 180. Você vai chegar no mesmo resultado. Tá, ó. 2is igual a 90 e igual a 45 graus. Tá bom? Beleza. Podemos continuar já na aula 2, tá? Exercícios da aula 2 agora. Da parte 2. Eu chamo de aula 1, aula 2, mas tecnicamente a gente não termina uma aula em uma aula mesmo, tá, gente? Às vezes acontece de você ter uma aula trabalhada em 2 dias. Isso é só para uma questão de organização, um pouquinho de organização. Aqui qual que é o Paranauê? Questão de reflexão. Agora a gente vai parar um pouco de pensar em sombra e pensar nas reflexões, tá? Na página 89. Tá na página 89. Tá aí do ladinho. Ele fala assim, ó. Um raio de luz incide verticalmente sobre um espelho plano que está inclinado 20 graus em relação à horizontal, como mostra a figura. O raio refletido faz com a superfície do espelho que ângulo? Então, pera lá. Ele inclinou o espelho, vocês viram? Tipo assim, ó. Imagina aqui um espelho, ó. Ele está horizontalzinho aqui, ó. Aí o que que eu faço? Eu jogo um raio de luz nesse espelho, assim, ó. Aqui, ó. Beleza? Então imagina um raio batendo assim. Gente, se eu jogar um raio assim no espelho, como é que ele volta? Ele volta pelo mesmo lugar que ele foi. Porque quando ele está assim, ó, qual é o ângulo que ele está incidindo? Zero. O ângulo é com a normal.
Cuidado com isso, tá, Matheus? O ângulo, gente, é com a normal. Não é com o espelho. Com o espelho ele está fazendo 90, perfeito. Então ele está em cima da normal. Se ele está incidindo com zero, ele volta com zero. Agora imagina o seguinte: eu vou pegar esse espelho e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inclinar ele. Eu vou inclinar ele. Vou fazer isso aqui, ó. Isso chama rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano. Tá? Você tem o espelho aqui, ele está com uma imagem e você rotaciona. Tá? Vou colocar o ângulo aqui. 20 graus. Tá, agora, esse é o desenho. Agora eu queria que vocês tentassem dizer para mim na figura o que que ele quer que eu encontre. Ele fala assim: qual é o ângulo que o raio refletido faz com a superfície do espelho? O raio refletido faz com a superfície do espelho. Quando esse raio bater, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem aqui uma reta normal. Deixa eu fazer um pouquinho mais inclinado, pessoal. Eu acho que vai ficar mais fácil de eu desenhar. Aqui está o raio, ó. Ó, eu estou tentando desenhar, pessoal, a reta normal. Ó, por que que a reta chama normal? Porque ela é perpendicular ao plano. Então, na hora que o plano fez isso, ó, o on, o que é anormal ficou assim, ó, tá? Isso aqui é normal. Deixa eu escrever aqui. Calma aí, a gente precisa achar o que ele quer ainda. Acabei de falar para ela. O pu- Ela é perpendicular ao plano. O plano não está aqui? O que que é uma coisa perpendicular? 90 graus. A normal é sempre em relação a um plano. Quando você gira o espelho, a normal tem que girar junto. Então, ela era vertical quando o espelho estava assim. Imagina assim, ó. O que acontece com a normal se eu dobro, se eu faço isso com o plano, ó? Ela vem justamente nessa situação, tá? Beleza. Tá, ainda não achamos o que ele quer. Quando o raio bater aqui, ele vai incidir com o ângulo I. Aí esse raio vai fazer isso, ó. Nem vou conseguir fazer isso, mas tudo bem. Oi. Exato. É sempre, quando a gente vai medir ângulos de raios, é sempre entre o raio e a normal. Tá aqui, ó. Isso é incidência. Isso aqui também vale I, ó. I. Tá aqui, tá? Tá aí. É o raio fazendo isso, bateu e refletiu, tá? Deixa eu tirar esse Q1 daqui, né? Tá meio poluindo o desenho. Ver se dá para entender. É difícil essa questão. Ó, olha porque eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui foi no plano horizontal. Eu tentei fazer a mesma coisa, só que com o plano inclinado, ó. Tá aí. Tá, mas o que que ele quer? De novo, ele quer o ângulo que o raio refletido faz com. Não entendi? Então ele quer esse ângulo aqui, ó, gente. Tá com cara dele querer esse ângulo aqui, ó. Alfa. Tá? Ó, uma coisa eu sei. I mais alfa dá 90. Por quê? Porque se você, exatamente, se você observar,
O I mais o alfa dá exatamente a normal, ó. E a normal é perpendicular, não é? Ela forma 90 graus, tá? Tô dando um tempinho para vocês pensarem, tá? Por isso que eu tô segurando um pouco. Uai, o I mais o alfa. A normal não é isso aqui, ó. A normal com o plano não forma 90 graus? Agora, o que que é a normal? É o I mais o que sobrou dele. Tudo isso aqui, ó, vale 90 graus. Tá? Alguma ideia, pessoal? Não? Tá, então eu vou dar minhas ideias, tá? Essa questão ela é difícil porque assim, você tem que ter um pouco de criatividade. Normalmente, o que acontece nessas questões é assim, a pessoa fica olhando para cá e tentando ver alguma coisa aqui fora. A resposta não vai sair daqui, gente. Se você ficar olhando para cá, você vai perder um puta de um tempo e não vai chegar com... A única conclusão que essa parte de fora me dá, a gente já tirou. Eu preciso tentar achar esse bendito i maldito aqui. Bendito i maldito é foda. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse raio aqui, ó, que incidiu? Eu vou prolongar ele até aqui embaixo. Gente, o fato de eu ter prolongado o raio até aqui embaixo não quer dizer que fisicamente ele entrou aqui. É só um recurso geométrico para eu enxergar coisas que eu não enxergaria. Olha que interessante. Esse raio aqui, ele forma com esse plano aqui 90 graus. Olha que beleza. Porque quando eu tracei esse raio aqui para baixo, eu acabei de enxergar aqui um triângulo, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó, dentro? E ele é retângulo. Bom, também foda-se que ele é retângulo, né? Isso não é um problema. Sendo um triângulo, a soma dos ângulos internos dele dá 180. Então pensa comigo, ó. Aqui é 90. Fechou. Aqui é 20, dá 110. Para atingir 180, eu preciso de mais. Onde está esse 70? Ele está aqui, ó. 70, tá? Beleza. Agora olha só. Esse 70 aqui, ó. Esse 70 aqui, ó. Ele tem um oposto pelo vértice. Eu desenhei bem destacado. Esse ângulo tem um oposto pelo vértice. Quem é o oposto pelo vértice? Está aqui, ó. Ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Que esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice é esse, ó. Tá? Agora vem cá. Que ângulo é esse aqui? Esse é o alfa. Esse é o alfa. Esse é o alfa. Ó, alfa i, alfa i, alfa i. Ou seja, eu acabei de achar a resposta do problema. Ele quer o ângulo que o raio refletido forma com o plano. Então, ó, C, alfa igual a 70. 70 graus. É questão assim é difícil porque é geometria pura, né? Tem quase nada de ótica. Agora, eu queria tirar uma conclusão com vocês aqui. Eu diria que essa conclusão, ela até, talvez ela valha até mais do que o exercício em si. Ahn, quanto que é o raio de incidência aqui, ó? Esse aqui. 20. Alfa. Peraí. 70 mais I igual a 20. I, aliás, igual a 90. I igual a 20. 20 graus. Tá aqui, ó. Beleza?
Percebe que esse ângulo aqui, ele é exatamente igual ao ângulo de incidência, ó. Tá vendo? Isso é uma característica desse tipo de dispositivo, tá? A inclinação que você faz aqui, ela acaba se reproduzindo na hora do ângulo de incidência. Então, por exemplo, você tem um raio de luz incidindo aqui na perpendicular, tá? Quando ele está incidindo na perpendicular, o ângulo de incidência dele é zero. Se eu mantiver o raio assim e só dobrar a superfície refletora, o quanto eu rotacionar é o ângulo de incidência. O quanto eu rotacionar é o ângulo de incidência. Tá? Isso é uma característica que acontece toda vez que tem esse dispositivo. Então ficou com a resposta D de dado, né? Que ele quer o alfa. D de dado. 2. Os vestibulares da VUNESP gostam bastante de ótica de espelho. O Enem não gosta muito, não. Essa questão 2, a curiosidade por trás dela é a seguinte. Normalmente, quando a gente vai no cabeleireiro cortar o cabelo, principalmente no caso das meninas, eu não sei se o cabeleireiro faz isso também. Mas pra gente, depois que ele termina de fazer o pezinho do cabelo, ele te dá um espelho e você bota o espelho aqui atrás e você vê a sua nuca pelo espelho da frente. Já fizeram isso alguma vez? Você está olhando no espelho aqui, eu estou olhando no meu espelho. Aí eu ponho o espelho aqui atrás. Eu olho a minha nuca por aqui, ó. O exercício vai fazer justamente essa situação. Ele fala assim, ó. Uma garota, para observar o seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano, de parede, situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos. Então, a flor que está no cabelo dela seria um objeto. E o 40 é a distância do objeto até o espelho. Tá bom. Buscando uma visão melhor do arranjo da flor do cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da sua cabeça, a 15 centímetros da flor. Qual a menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho? Ele fala, a menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho. Então, tipo assim, quando a garota olhar no espelho, ela vai ver a flor. Ele quer saber qual a distância da flor real até a flor que está lá no espelho que a menina viu. Tá? E ainda ele usa um termo aqui, ele quer a menor distância. O que isso nos leva a pensar? Por que ele não perguntou só qual a distância e perguntou sim a menor? Porque devem ter mais de uma distância. Porque assim, gente, vamos pensar o seguinte. A flor está no cabelo da menina. A menina coloca o espelho aqui. Quando a menina olhar no espelho, ela vai ver duas flores. Ela vai ver a luz que saiu da flor da cabeça dela, bateu no espelho e voltou. E vai ver a imagem causada pelo espelho. Vamos mostrar isso aqui, ó. Essa questão aqui, ela meio que explode a cabeça da gente mesmo. Aqui eu tenho a parede. Aqui eu tenho a flor. A flor. Tá? A distância da flor até a parede é 40 centímetros. Aqui está um espelho, né, na verdade. Quando eu falo parede, gente, é um espelho. Só que acontece o seguinte: a menina colocou um outro espelho aqui atrás, ó. Ela colocou um outro espelho, tá bom? Esse espelho, ele está a 15 centímetros da menina. Tá bom. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, onde está o olho da menina?
Tá na flor aqui, ó. Tá embaixo da flor. A flor tá aqui, o olho da menina tá aqui, e ela vai olhar pro espelho daqui, ó. Então aqui tem um olho, ó, tá? Vamos, o que que a menina vai enxergar? Bom, a menina tá aqui com arranjo no cabelo. Quando ela olhar no espelho, a primeira coisa que ela vai ver é o reflexo dessa flor aqui no espelho, certo? Tá? Então, vai ter uma imagem que a menina vai ver aqui, ó. Só que essa imagem, gente, ela não é a imagem fornecida por esse espelho. Essa imagem é a imagem fornecida por esse. Então essa imagem ela não me interessa. Ele quer que a gente obtenha a imagem fornecida por este espelho. Compreendem? Então, ó, eu vou apagar isso aqui. Por quê? Eu só quis mostrar para vocês que esse espelho, ele produz essa imagem, mas não é a imagem que está me interessando. Não é. Agora, o que que a menina vai ver de imagem produzida por esse espelho? Vamos pensar. O objeto da menina está aqui na cabeça dela. O que que esse espelho vai fazer com esse objeto? Ele vai produzir uma imagem aqui atrás, ó. Eu vou colocar aqui, ó. F linha, F linha, tá? Essa imagem ela é conjugada pelo espelho pequeno. Pequeno fica feio, né? Vamos chamar de espelho E2? Pronto, vai. Espelho E2. Esse aqui é o E1, tá? Chama de espelho E1. Então, esse espelho produz essa imagem aqui. Agora, essa imagem, ela vai servir de imagem para esse espelho aqui. Porque a menina ela tem que olhar para cá e enxergar isso aqui, ó. Ela quer ver a nuca dela, como se fosse a nuca, né? Não, ela não reflete primeiro no espelho um. Ela reflete no espelho um e bate no olho da menina. Aí o que vai acontecer também? A flor, aí essa imagem, ela vai se a luz bater, sair daqui, bater no espelho e chegar no olho da menina, essa luz ela vai enxergar aqui. Agora, tem uma outra luz que vai fazer isso, ó, toim, toim e toim nela. Tipo, imagina uma luz fazendo isso, ela bate nesse espelho, reflete, bate no outro, reflete e volta aqui. É essa a imagem que eu quero enxergar. Oi. Continua sendo virtual, tudo virtual. Fala. Só pode ser desse, né? Porque vamos lá. Para que que ela precisaria desse espelho para ver a imagem desse espelho? Entendeu? Porque aí, não, não. Então, mas aí eu não precisaria desse espelho. Não, porque a pergunta dele é a seguinte. Eu entendi a pergunta dele. Ó. A pergunta dele foi a seguinte. Ele fala assim, ó. Qual a menor distância entre a flor e a sua imagem vista pela garota no espelho da parede? Então ele quer a menor distância entre a flor e a imagem vista pela garota no espelho da parede. A imagem que ela está vendo aqui pode ser duas. Pode ser a imagem aqui, que seria uma distância pequena, ou a imagem produzida a partir disto, que é o que eu estou considerando. Que é o que eu estou considerando. Tá? Ainda não, né? Vai, perguntas. Ainda não? Então vou continuar. Não. Ele quer a menor distância entre a flor e a sua imagem produzida por esse espelho aqui. Vista nesse. A pergunta ela é complicada. É, porque eu falei, a menina ela vai enxergar essa imagem aqui, ó,
Mas não porque ela olhou nesse espelho, porque ela olhou no outro. Então, se ela olhar para o outro espelho, ela vai ver uma imagem. Ela quer saber a distância da flor até essa imagem. Então, o que que eu fiz? Eu imaginei o seguinte: como é que eu vou obter a imagem que essa menina vai enxergar? A luz ela vai ter que sair da menina, bater no primeiro espelho, bater no segundo espelho e depois voltar. Então vamos lá. Quando a luz bater no primeiro espelho, aqui, ela causa essa imagem aqui. Essa aqui. Agora, essa imagem vai ser refletida por esse espelho. Quando essa imagem for refletida quando essa imagem for refletida por esse espelho, ela vai criar uma outra imagem ali, que é a imagem da imagem. Vai acontecer isso aqui, ó. Isso. Essa primeira imagem aqui, ó. Porque vamos lá, né? Vamos tentar lembrar. Eu sou a menina, ali tem um espelho e eu tô com o espelho aqui atrás. Se eu olhar para o espelho ali de trás, eu vou enxergar isso. Isso aqui. Se eu olhar aqui para trás, eu vou enxergar essa imagem aqui, ó. Agora, eu quero olhar ali e enxergar a imagem daqui. Olha uma barriga, tá saindo aqui, credo. Desculpa aí, gente. Ninguém é obrigado, né? Entendeu? Então, assim, eu quero olhar, eu quero me ver aqui atrás, mas eu quero me ver por ali. Então, a luz, ela tem que sair do objeto, aqui na minha cabeça, bater aqui no espelho de trás, bater no da frente e chegar no meu olho. Tá? Agora, eu não sei se vocês percebem que isso vai acontecer infinitamente. Porque aí vai ter, você tem uma luz que bate aqui, pá, volta. Aí tem uma que bate aqui, aqui e volta. Aí tem outra que bate aqui, aqui, aqui e volta. Vocês já se viram num espelho de frente e de trás? Nunca? Bota um espelho de frente para o outro. Você vê um túnel infinito. Parece que tem um buraco assim. É isso que ele está falando. Agora, o que que o desgraçado quer? Ele quer a distância da flor até a imagem vista pelo espelho da frente. Aqui é 40, né? Quanto mede isso, ó? 70. Porque, ó, essa imagem é a imagem disso aqui, não é, ó? Se você pegar a distância disso até o espelho, aqui, ó, é 15, 15, 40. Então é 30, 40. Então aqui, ó, é 70, tá? Mas não é a resposta. Fala. Tá. Não é a resposta. Ele quer a distância da flor até a imagem. Então eu vou ter que somar 40, gente. Dá 110. Puta foda essa questão. Porque ele quer a distância da flor até a imagem. Como é que você perguntou? Desculpa. Até onde? Até aqui? Daqui? De F' a F'2? Mas aí não seria distância. Aí seria a distância entre as duas imagens, né? Sim, é uma outra coisa. Como ele pediu a distância da flor até a imagem, é uma outra coisa. Mas daria para pedir também. Mas aí ele teria que perguntar: calcule a distância entre as duas imagens. Não, não. É porque assim, a primeira seria menor, né? Porque o que que poderia acontecer ainda? Essa luz aqui, ela pode bater aqui,
refletir nesse espelho. Então aí você vai ter uma imagem para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois refletir nesse espelho e vir para cá. E ficar fazendo isso indefinidas vezes. Por isso que quando ele fala a menor distância, é a primeira imagem que você enxerga. Porque eu volto a repetir, gente, faz essa experiência na sua casa. Se olha na frente do espelho e coloca o espelho aqui atrás. Você vai perceber que no espelho da frente vai aparecer um túnel. Uma imagem reflete a outra que reflete. Essa é a menor distância, é a primeira imagem que você vê refletido. Não, aquela imagem não, porque é a imagem fornecida por esse espelho sem nenhuma reflexão no de trás. Que é o que ele estava questionando. Hã? Você calculou a distância do que no quê? Dá na mesma, né? Porque é simétrico. Dá na mesma. Mais o 15, mais o outro. Não, mas dá certo. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Dá certo. Tá? Graças à propriedade da simetria. Tá? Então, tem vários jeitos de pensar. Talvez você tenha pensado de fato num jeito diferente. Não, dá certo. Pode fazer. Pode fazer que dá certo. Tá? É porque a gente fica preocupado. Será que se eu pensar isso de novo, vai dar certo? Vai. Vai. Tá? Então ficou 110. Fala. Isso é associação de espelho. Quando você gruda um espelho no outro. Aí depende do ângulo de abertura. Tem, tem. Isso aí chama associação de espelhos. Associação de espelho. Tudo bem ou não, gente? Não sei, eu acho que deve ser da Unesp. Cara, eu já vi vários vestibulares desse tipo, tá? Questão 3. Tem na lista que eu mandei ontem para vocês no grupo, tem umas duas ou três desse tipo, tá? Então, tipo, dá também para pegar ali e dar uma treinadinha. Gente, porque assim, esse tipo de pensamento é que vai expandindo a nossa cabeça. Ele vai fazendo com que a gente consiga resolver questões cada vez mais complicadas, tá? A questão 3. Uma bola sai do ponto A até o ponto B sobre uma mesa horizontal, seguindo a trajetória mostrada na figura. Perpendicularmente à superfície da mesa, existe um espelho plano. Então, peraí, vamos desenhar aqui, ó. Imagina que a lousa seja a mesa. Aí eu vou colocar aqui um espelho, ó. Vou colocar um espelho. Então, a vista de cima, tá aqui o espelho, ó. Aí eu vou posicionar no ponto A uma bolinha que está a 12 centímetros do espelho. E aí eu vou dar um totozinho nessa bolinha, tuc, de tal maneira que ela começa a fazer isso aqui, ó. Ela começa a andar. Ela vai do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Ele fala ali, ó. Perpendicularmente à mesa existe um espelho. Pode-se afirmar que a distância do ponto A até a imagem da bolinha no ponto B vale quanto? Distância do ponto A até a imagem da bolinha no ponto B. Entenderam? Repetindo mais uma vez. Distância do ponto A até a imagem da bolinha no ponto B. Pergunta: onde está a imagem da bolinha no ponto B? Como o espelho produz uma imagem simétrica, a bolinha está aqui, ó. Belinha. Então, tipo assim, gente, enquanto a bolinha foi saindo de A para B, a imagem dela foi fazendo isso aqui, ó. Ó.
Entendeu? Agora, vamos lá, agora com vocês. O que que eu quero encontrar? Qual é a medida que eu quero encontrar desse desenho, gente? Daqui até aqui, ó. É a distância da bolinha até a imagem. Meu Deus. Ah, ele deu uma outra distância, se não me engano. Ah, ele deu o comprimento também do espelho. Ele deu o comprimento do espelho, né? Ele fala que isso aqui mede 12, ó. Toda essa parte em preto aqui mede 12. E aqui mede 4. Ah, olha lá, alguém já descobriu aí. Fala, fala, fala. Cadê? Que pitagórico? 12 mais 4. Aqui? Subo aqui? Não entendi. Ah, boa, boa, boa. 12, ó, vamos lá. Olha o que apareceu aqui. Ó, o que que eu fiz? Eu sei que essa medida aqui vale 4, ó. Se essa medida vale 4, essa daqui também vale 4, concorda? Então a ideia dele foi fazer o seguinte, ó, professor, pega o seguinte, pega daqui até aqui, ó, vale 12 mais 4. Então se concorda que tudo isso aqui vale 16? Detalhe, hein? 16 é 4 vezes 4. Anota aí. Anota aí. Ô, gente, aí que mais? Ah, tá. O comprimento do espelho vale 12. Mas, gente, o comprimento do espelho não é exatamente essa distância aqui, ó. E vale 12. 12 que é 4 vezes 3. E aí, o que que acabou acontecendo? A gente pegou o 16 aqui, o 12 aqui, e nós queremos encontrar o x. Agora, gente, para existir um triângulo 12 e 16 com ângulo reto, isso aqui tem que obedecer Pitágoras. Então, a hipotenusa, que é o x, vale quanto? Se o 16 é 4 vezes 4 e o 12 é 4 vezes 3, então aqui é 4 vezes 5, 20. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que que vocês acham que quando o professor ensina o triângulo pitagórico, ele ensina o 3, 4, 5? Porque é a menor proporção. Se você sabe que o triângulo 3, 4, 5 é pitagórico, qualquer triângulo semelhante, porque esse triângulo é semelhante, ó. Quantas vezes esse triângulo aqui, ó, é maior que o 3, 4, 5? 4. Porque ele é o triângulo 3, 4, 5, onde todos os lados foram multiplicados por 4. Tá bom? Tá aí, 20. Questão 4. Ai, esqueci minha garrafinha de água. Alguém tem espelho grande em casa? Aquele de armário?
Vocês conseguem se ver inteiros no espelho? Por quê? Essa é a pergunta do exercício. Na verdade, assim, eu estou resumindo muito, tá? A pergunta é a seguinte: qual a condição para que você consiga se ver inteiramente no espelho? Curiosamente, muitas pessoas acreditam que o tamanho do espelho interfira. É claro que o tamanho interfere, mas não é só o tamanho que interfere. Existem outras coisas que você pode colocar um espelho maior ou menor, que dependendo do que você fizer, você não vai conseguir se ver inteiro. Então é uma questão muito curiosa, porque ela fala basicamente sobre isso, tá? Ele fala assim, ó, vamos ler juntos. E aí na página seguinte tem um desenho para a gente depois fazer juntos, tá? Mas vamos esquecer um pouco o desenho, só para entender a ideia, ó. Ele fala assim: uma pessoa de uma certa altura H está diante de um espelho plano, vertical. A representa a cabeça, B representa os pés e O representa os olhos. Então depois a gente vai desenhar um bonequinho ali. Se você quiser ir olhando aí na figura, já vai olhando. Aí ele fala para a gente fazer o seguinte: trace os raios de luz que partem de A e B, sendo que A é a cabeça, né? E B são os pés. Então ele quer que você trace raios de luz partindo da cabeça e partindo dos pés, batendo no espelho, sofrendo reflexão até chegar no olho da pessoa. Então vamos lá, agora vamos para o desenho. Essa é a questão 5, né? 4. Ó, gente. Então eu tenho a cabeça, o pé e o olho. Cabeça, olho e pé. Tudo bem, deu uma testa enorme, né? Você vê que a testa do cara é quase um tronco, né? Mas tudo bem. Aí, sei lá quantos quadradinhos na frente tem o espelho. Na verdade, não importa quantos quadradinhos tiver na frente. Então aqui está a parede, ó. Eu vou posicionar o espelho na parede. Então, veja, eu posso posicionar o espelho mais para cima, mais para baixo, tá? A gente vai descobrir que a posição do espelho vai ser importante. Por exemplo, não importa você ter um espelho necessariamente grande. Você precisa posicionar ele numa posição X para que você consiga ver o pé ou a cabeça. Porque, por exemplo, se você tem um espelho muito grande e posiciona ele muito para baixo, pode ser que você não consiga ver a cabeça. Se você posicionar o espelho muito para cima, pode ser que você não consiga ver o pé. Então, a posição do espelho é importante. Outra coisa, o espelho, ele não pode ser muito pequeno. Por exemplo, sabe aqueles espelhinhos que a gente compra na poesia lá, que tem tudo vermelhinho? Aquilo não dá para ver uma pessoa. Você tem um tamanho mínimo para o espelho. Então, qual é a condição para que você consiga se enxergar por inteiro no espelho? O espelho tem que ter um tamanho mínimo, que a gente vai descobrir qual é, e ele tem que estar posicionado numa altura certa. Não pode ser qualquer altura, tá? Então vamos desenhar. Vamos desenhar. Desenha um raio vindo da cabeça, batendo no espelho e vindo para o olho da pessoa. Vamos desenhar. Ô, gente, presta atenção que a distância da testa da pessoa aqui, ó, até o olho, eu pus 2 quadradinhos. Foi de propósito. Por quê? O raio que sai daqui, ele tem que bater no espelho, refletir e voltar com o mesmo ângulo. Lembra do princípio da reflexão? Então você concorda comigo? O que que eu fiz? Como eu sabia que o raio tem que bater e voltar no mesmo ângulo, o que que eu fiz? Eu coloquei o ponto A aqui em cima. Aqui seria a normal, ó. Imagina uma normal aqui, ó. De tal maneira que o raio de luz vai fazer isso, ó, gurizada. Vem e volta. Esse é o raio de luz
que vai permitir ao rapaz enxergar a cabeça. Agora eu preciso enxergar meu pé. Então eu preciso enxergar um raio que vem aqui, ó. Daqui. Tudo bem? Quando a gente trabalha com reflexão em quadriculadinho, é bem fácil, porque, ó, como é que eu consigo fazer direitinho? Aqui está o olho. Então o raio de luz ele tem que fazer isso aqui, ó, pá a pá, não é? Como ele tem que incidir e sair com o mesmo raio, o que que eu faço? Eu conto quantos quadradinhos tem entre o objeto e o observador e boto a normal aqui no espelho, bem no meio, ó. Aí o que que vai acontecer na hora que eu desenhar o raio? Vê, ó. Ele vem, ó. Aqui tem um ângulo de incidência. Ó, olha como eu estou desenhando a normal, gente. Sempre perpendicular ao espelho, tá? Agora ele bate e vem aqui no cara. Oi! Não. Por que não? Nesse item não, porque ele quer que eu desenhe o raio que sai e vai até a pessoa. Então você precisaria fazer esse raio. Eu vou usar a imagem para fazer conta, tá? A gente normalmente usa a imagem para determinar a posição dela em relação ao espelho. Como a pergunta nesse item ela foi um pouco mais específica, ó, quer ver de novo? Destrace os raios de luz que partem de A e B, sofrem reflexão e vão para o O. Precisaria desenhar esses mesmos. O quê? Mas ele. Não, vamos lá. O B é o pé da pessoa. A luz sai do pé, bate no espelho, reflete e vai para o olho da pessoa. Não, aí é que tá, calma. O que que a gente acabou de perceber? Que o raio que vem do pé bate aqui. E o raio que vem da cabeça bate aqui. Eu acabei de descobrir que o meu espelho tem que ter exatamente esse tamanho. O espelho está na parede. Onde ele está na parede? O que é o espelho é isso tudo, ó. Hã? Não, ele não fala, ele vai perguntar. Ele vai perguntar exatamente no item B o seguinte: onde está o espelho e qual o tamanho dele? Porque o que vai acontecer é o seguinte: o raio que vem da cabeça dele, não importa onde você colocar o espelho, não importa onde você colocar o espelho, o raio que vem da cabeça dele vai bater aqui. Então, porque ele vai bater aqui, tem que vir para o olho dele. Então existe um ponto, que é o ponto onde o raio que vem da cabeça bate. Se tiver um espelho aqui, o que que acontece com esse raio? Ele bate e volta. Então, por exemplo, se aqui tiver uma parede sem espelho, a pessoa não consegue enxergar o raio que veio da cabeça dela. Não? Aqui, a inclinação disso. Uai, gente, mas a inclinação do raio tem que ser suficiente para o raio bater em algum lugar e vir no meu olho. Se eu chegar para você e falar o seguinte: desenha para mim um raio que sai daqui, bate aqui e vem para cá. Tem que ser aí. Por quê? Tem algum raio que bate na parede mais acima do que esse? Que chega no olho dele? Por exemplo, se eu tentar pegar um raio que bate mais aqui acima, ó, será que esse raio vai alcançar o olho dele? Não, porque ele vai bater aqui e vai voltar a fazer isso, ó. Com o mesmo ângulo, porque tem que ser com o mesmo ângulo. Porque você não pode procurar o raio. Você percebeu que na hora que eu fui fazer o desenho, eu tomei um baita de um cuidado para que esse ângulo seja igual a esse.
Então, por exemplo, se o espelho não tiver pelo menos aqui, ele não consegue receber os raios. Entendeu? Não, eu concordo que no enunciado, à primeira vista, dá a impressão que a parede inteira é o espelho. Mas o que a gente está descobrindo no final das contas é que, para você se ver por inteiro, não precisa ter um espelho gigantesco. Porque, é claro, se você espelhar a parede inteira, aí você se vê, né? Fala. Exatamente. Então a questão toda é: o espelho ele tem que ter um tamanho mínimo. Aí é que tá. Se o espelho for menor que isso, o cara não se enxerga inteiro, tá? Agora olha a pergunta do item B. Prove, prove que o tamanho mínimo do espelho que a pessoa, para que a pessoa possa ver o corpo inteiro, independe da sua distância ao espelho e é igual a H sobre 2. Ô, gente, vocês viram que a pessoa tem uma altura? Na verdade, não. A altura que ele deu H é a altura. É a altura mesmo. É a altura. Ô, gente, o que ele está falando é o seguinte. Primeiro, prove que o tamanho do espelho. Não, prove que o tamanho do espelho necessário para que a pessoa se enxergue por inteira tem que ser a metade da altura dela. Então, por exemplo, se eu quiser me ver por inteiro, eu tenho 1,90, eu preciso de um espelho com pelo menos metade de 1,90. Claro que se ele for maior do que a metade de 1,90, eu me enxergo, agora menor não. Ele quer que eu prove isso, tá? Gente, para provar isso é bem simples. Basta a gente olhar para a imagem atrás do espelho. A cabeça vai fazer uma imagem lá atrás. Ó, cabeça, olho e pé. Ô, gente, olha lá a imagem. Então, para mim, que estou olhando no espelho, o que que eu estou enxergando? Isso aqui, ó. Né? Quando eu olho no espelho, o que que eu enxergo? Isso, isso. Aí entra a história da imagem virtual. A imagem que vai ser feita aqui, ó, do espelho é virtual. Por quê? Pro meu olho, pro meu olho, de onde está vindo esse raio, gente? Tá vindo daqui de dentro, ó. O raio está vindo aqui de dentro. E para os meus olhos, desculpa, o meu pé, eu estou enxergando o meu pé de onde? De dentro do espelho, tá? Ele quer que eu prove que isso aqui, ó, é H sobre 2. Ele quer que eu prove que isso aqui é H sobre 2. Então vamos chamar isso aqui de E, que é o tamanho do espelho, tá bom? E a pessoa tem tamanho H, né? A pessoa tem tamanho H. Ô, gente, quanto mede a distância do cara até o espelho? Ela vai medir uma distância P. E a imagem mede pelinha. Só que o que que a gente sabe sobre P e pelinha quando o espelho é plano? São iguais. Aliás, vocês lembram da fórmula da câmara escura? Isso aqui, gente, I sobre O é pelinha sobre P, acaba virando uma fórmula quase que universal dentro dos espelhos. Então veja, quando você se olha num espelho plano, a tua imagem, ela não é do mesmo tamanho? Por que que ela é do mesmo tamanho? Porque o pelinho é igual ao P. Então olha a minha ideia. Vamos tentar enxergar triângulos semelhantes? O primeiro triângulo semelhante que eu queria que vocês enxergassem é esse aqui, ó. Tan, tan, tan. Dá uma olhada. Olhou? Agora vamos pegar o semelhante a ele? Olha o semelhante a ele, gente, ó. Um, dois e. Ron, 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 ó.
E a câmera balançando. Os caras vão vomitar lá em casa. Ô, eu tava vendo desenho uma vez em casa, apareceu uma mensagem para tomar cuidado porque tem luz piscante. Vocês já viram essas mensagens? É por causa de epilepsia? É? Enxergamos os dois triângulos, ó, o pequenininho e o big. Tá. O que que eu quero mesmo? É isso, não é? Tá. Quanto mede isso aqui, ó? H. Por que que eu sei que é H? Porque é o tamanho do cara, gente. O cara não tem uma altura H? Tá. Então vamos lá. Ezinho e H são lados correspondentes, não são? Tá. Qual é a altura desse triângulo pequeno aqui, ó? Ele está deitado. Isso aqui, ó, tudo é a altura do triângulo, ó. Isso tá aqui o triângulo, né? Aqui tá a altura dele, ó. Qual que é a altura do triângulo grandão, gente? Grandão. Seria isso mais isso? Tudo bem? Agora vamos montar os negócios. Vai. Como é que fica a fração? Peraí, calma. Vai. E sobre H, quer dizer, o tamanho do espelho dividido pelo tamanho da pessoa tem que ser igual a essa distância, que é P, dividido por, seria P mais pelinha. Acontece que quando eu trabalho com espelho plano, P e pelinha são iguais, porque a imagem não é simétrica. Então, ao invés de escrever P mais pelinha, que tal a gente escrever 2P? Então fica E sobre H igual a P sobre 2P. Tá lá. Cancela, cancela o P, né? E igual a H dividido por 2. Pronto. Com isso eu consigo provar que para que isso aconteça, para que tudo isso que a gente desenhou aconteça, o meu espelho ele precisa ter pelo menos o tamanho da metade da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar um espelho para colocar na minha casa e eu gostaria que esse espelho fosse um espelho que eu conseguisse me ver. Eu preciso que o espelho tenha metade do meu tamanho. Se ele tiver um pouco menos que o tamanho, e sabe o que é o curioso, gente? Não adianta você ir para trás ou para frente, tá? Se o espelho for pequeno o suficiente, né? Por exemplo, se for menor do que esse valor, por mais que você vá para trás, você vai ficar sempre com os pezinhos para fora. Não tem jeito, tá? Ou com o pezinho, ou com a cabeça, enfim, tá? Beleza? Hasta la vista. Quem for fazer o simulado, é 2h30 na outra sala, tá? Beleza? Nessa do meio aqui. Na que tem as oficinas normalmente. Acho que já. Quem não puder fazer o simulado, pessoal, eu vou mandar para vocês no grupo, tá? 2h30 eu mando o simulado, tá? Então não precisa ficar aqui. Quem quiser também fazer da sala de estudo, pode fazer. Você vai preencher o gabarito no Forms. Num formzinho aí sai o gabarito, tá? Então é isso, gente. Professor,